livro de Juízes, no capítulo 2, Juízes, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 6 a 22. Juízes do capítulo 6, do capítulo 2, do versículo 6 ao 22. Juízes, no capítulo 2, dos versículos 6 ao versículo 22. Eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor, a leitura, com toda reverência, já que é a palavra de Deus. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e dos adoradores que provocaram o Senhor à ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. Estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência do mandamento do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava os juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos, todos os dias daquele juiz. Porém, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Sucediam, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Ele nos chama a atenção de algo terrivelmente atual. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor. Com a morte de Josué, toda uma geração que conhecia as obras de Deus. Que obras seriam essas? A libertação do povo do Egito, passagem pelo deserto, 40 anos se alimentando do maná, que era um milagre diário, um milagre que durou 40 anos. Depois eles entram na terra prometida e Deus dá vitória atrás de vitória para que eles expulsassem os povos daquela terra que havia sido prometida a eles. Toda aquela geração que viu a ação de Deus passou. Seus filhos, seus netos e seus bisnetos
não conheciam as obras de Deus. Então, o texto nos diz: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Nós hoje vivemos exatamente essa realidade. Estamos vivendo uma geração, diante de uma geração que não conhece a Deus. Assim, mas eu não estou falando dos incrédulos. Os incrédulos sempre existiram. As nações que não creem em Deus, elas sempre estiveram lá. Esse texto foi escrito para o povo de Deus. Nós estamos falando dos nossos filhos e netos. Uma das coisas que se costumava dizer no passado era que Deus não tem neto. O filho do filho não é filho de Deus, ou neto de Deus. Ou ele se torna filho, ou ele vai continuar incrédulo. Simples assim. O que é um filho de crente? Um incrédulo. A menos que ele se torne crente, ele será incrédulo. Ele é assim, ele é filho do crente, então ele é neto de Deus. Não, não é. Ou ele conhece ao Senhor, ou ele será um incrédulo. Na verdade, se daquele povo daquela época não havia o Espírito Santo sendo derramado, isso é muito importante. Eles dependiam de que se fosse ensinado as obras de Deus a eles. E por isso, eu peço aos irmãos que mantenham aberta a Bíblia nesse texto que eu li, tá? Porque nós vamos ler de novo alguns versículos. Mas em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 a 7, eles já tinham esse texto. O Pentateuco já era conhecido para o povo após Josué. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, e é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordenou estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Havia uma indicação importante de que nós deveríamos levar aos nossos filhos, inculcar, colocar dentro da mente aquilo que Deus havia feito. Como que isso ia ser feito? Falando no assentar da casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, em outras palavras, o tempo todo. O tempo todo. É interessante porque esse texto fala em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus mencionou esse versículo, dizendo que ele era o resumo de toda a lei. Você vai amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E você vai ensinar isso aos seus filhos, o tempo todo. Temos feito isso? Ou delegamos isso para que a igreja o faça? Uma das causas de nós estarmos perdendo nossos filhos para o mundo, gerando uma geração que não conhece ao Senhor, gerando o que se chama de desigrejados, pessoas que cresceram na igreja, estão fora da igreja, por diversos motivos. Talvez nós tenhamos terceirizado a nossa responsabilidade para com os nossos filhos, dizendo que a responsabilidade é do pastor, que é da igreja. Muitos cresceram na igreja. Eu vi pessoas, dando antitestemunho, assim, eu sou filha de pastor, eu cresci na igreja, já andei demais na igreja, já fui demais na igreja, agora dá um tempo, dá de férias da igreja. Que tipo? Eles conheciam a igreja, conheciam pastores, conheciam a palavra, sabiam o evangeliquez de cor, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, evangeliquez, mas não conhecem o Senhor, conhecem a igreja, conhecem pastores, às vezes até conhecem a palavra, mas não conhecem a igreja, não conhecem o Senhor. Eu fiquei preocupado, essa mensagem eu preguei há 15 anos atrás, 2004, e eu resolvi pregá-la de novo, porque essa semana que passou, eu vi um programa na History Channel, que me deixou incomodado, estava falando sobre predadores, animais. O leão é um predador, o rei dos animais, mas o leopardo também é. Só que o leopardo não pode matar o leão, ele não tem forças para isso. Sabe o que ele faz? Ele caça os filhotes, ele mata os filhotes do leão para não ter concorrência. Os predadores não se enfrentam porque um mata o outro,
eles matam seus filhotes. E eu fiquei pensando, não é que Satanás está fazendo a mesma coisa? Ele não pode conosco, está derrotado. Ele ataca nossos filhos, porque eles ainda não têm força para se defender. Ele ataca, você é um predador que ataca os filhos. E nós parece que não estamos anestesiados, não percebemos essa realidade. Em vez de praticarmos o que está em Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós começamos algumas ideias estranhas, assim, tudo aquilo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Sabe o que significa isso? Que você está criando critérios do mundo para o seu filho. Quando você começa a dar toda aquela prosperidade para ele, você não está ensinando que Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, não é? Lucas capítulo 12, versículo 15. A vinda do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós precisamos ensinar o verdadeiro significado da vida. Senão, olha, você vai ter um carro, você vai ter o último iPhone, você vai ter isso, você vai ter, e o que você vai ser? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Isso gerou uma geração que não conhece ao Senhor. Como é que eu sei de uma geração que não conhece ao Senhor? Ela tem algumas características. E essas características estão descritas aqui, nesse texto que eu li de Juízes, por isso que eu pedi para os irmãos manterem aberto. A primeira característica está no verso 11. Uma geração que não conhece o Senhor, ela não se compromete em fazer o que é reto, o que é certo. Não está comprometida com isso. Veja o que diz o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Eles sabiam o que era certo, mas não faziam. Sabiam qual era o caminho reto, mas não faziam. Buscavam o caminho da facilidade. Eu costumava dizer para os meus alunos assim, olha, o caminho da facilidade é o caminho da mediocridade. Tudo que é mais fácil, normalmente é o errado. O certo é mais difícil. Fazer direito dá trabalho. Fazer bem feito exige estudo, exige competência, exige dedicação. Tudo que é mais fácil te leva ao caminho largo. Jesus disse, olha, existe um caminho largo, fácil, e são muitos que acertam por ele. Só que tem um detalhe, o final desse caminho é a perdição. E nós precisamos ensinar isso. As pessoas que não conhecem o Senhor preferem o caminho largo, preferem não fazer o que é reto ao Senhor, embora muitas vezes saibam qual é o certo, mas eu não quero fazer. Uma geração que não conhece o Senhor, ele não se desvia do caminho do Senhor. Isso está no versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram atrás de outros deuses. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Começa a fazer tudo diferente. Começa a fazer tudo diferente. Como é que aparecem os desigrejados? Como é que você começa a perceber que a pessoa está se afastando? Ele começa a questionar tudo que tem na igreja. Senão a igreja está errada. Aí começa a procurar a igreja alternativa. Quanto mais exótico, melhor. Nomes estranhos, doutrinas mais esquisitas ainda, mas é para lá que eu vou, porque eu quero romper com a igreja tradicional. Você não está rompendo com a igreja tradicional, é porque você não conhece o Senhor. O próximo passo é não ir à igreja alguma. E arranja uma desculpa qualquer. Alguém falou alguma coisa que me magoou, alguém não sorriu para mim quando eu sorri para ele, eu dei bom dia, a pessoa não respondeu. Que coisa mais trivial. Eu li uma frase que foi atribuída ao Keanu Reeves, um ator americano bem famoso, e ele disse, nós vivemos uma geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo ofende, principalmente a verdade. Tudo ofende. Você fala uma coisa, a pessoa se sente ofendida, principalmente quando é verdade. Essa geração não conhece o Senhor. Não busca fazer o que é certo, pelo contrário, se desvia do caminho que é certo.
O versículo em Juízes 20, 21 fala de uma geração que quebrou a aliança com Deus. Deus fez uma aliança com seus pais, fez uma aliança conosco: eu vou abençoar seus filhos, eu vou proteger você, eu vou te abençoar. Deus fez uma aliança, mas uma aliança pressupõe os dois lados, e o outro lado quebrou a aliança. As consequências vêm, as consequências vêm. Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? As pessoas dizem assim: mas eu troco qualquer coisa de Deus pelas coisas do mundo. Até a igreja, a nossa igreja pequena aqui, ela tem um culto por domingo, um culto só, um culto por a semana inteira no domingo, e um só por domingo. E as pessoas arranjam um compromisso exatamente no dia do culto, e na hora do culto, dizem: eu não posso ir porque, sei lá, vou à praia, ou eu recebi uma visita, ou eu tenho que estudar, você tem uma semana inteira, e na semana inteira você tem 2 horas, e nessa semana você arranja um compromisso. Sabe por quê? Você não conhece o Senhor. Não adianta arrumar desculpa. Você está colocando qualquer outra coisa no lugar das coisas de Deus. Está arrumando desculpa. Mas não é desculpa para nós, pastores, ou para a própria igreja. Você quer apresentar essa desculpa para Deus? Senhor, eu não fui hoje, sabe? É que eu estava cansado, eu dormi mais. Eu já ouvi um irmão dizer isso: se eu acordar, eu vou. Convidei ele para ir à igreja, ele me respondeu exatamente isso. Só que o culto era às 6 da tarde, não era de manhã. Se eu acordar, eu vou. Como é que é? Esse indivíduo tem compromisso com Deus? Desculpe, não. É de questionar se ele realmente conhece o Senhor, porque qualquer outra coisa substitui as coisas de Deus. Ele disse: não, mas eu conheço a Deus. Não conhece, não conhece. Você talvez conheça a igreja, conheça as coisas que a igreja faz, conheça o jargão, conheça o pastor, conheça várias coisas, mas você não conhece o Senhor. A geração que não conhece o Deus está enfrentando as consequências. Eu, há uns anos atrás, tive uma experiência. Eu fui um ente meu de família, tinha sofrido um grave acidente, estava internado num hospital, em Belo Horizonte, inclusive, e eu fui lá, uma ala enorme, imagina uma sala, o dobro dessa aqui, com um monte de leitos. Metade era assaltante, metade era assaltado. Todo mundo ali tinha sido baleado. Um monte de gente. Eu fiquei assustado quando eu olhei ali. Daqui a pouco entra uma pessoa, toda encurvada assim, um jovem. Ele estava com um cobertor por cima dele, tremendo de frio, ele estava entrando em choque. Ele tinha tomado 3 tiros nas costas, 2 atravessaram o pulmão. Mas o que me chamou a atenção é que ele trazia uma Bíblia no peito. Um pequeno evangelho dos Gideões, e ele sentou e ele ficava assim: eu nunca mais vou deixar Jesus, eu nunca mais vou deixar. Eu achei aquilo estranho, né? Me aproximei dele. Procurei saber quem era. Seu nome era Ezequiel, filho de crente, da Assembleia de Deus, envolvido com o tráfico de drogas. Seu vizinho, amigo do tráfico, ele deu 3 tiros a queima-roupa nas costas. Ele sobreviveu. Mesmo com o pulmão perfurado, com dificuldade de respiração, ele estava ali ainda em choque, tremendo, né, por causa da temperatura baixa do corpo. Eu orei com ele, conversei com ele, e eu falei para ele: Ezequiel, Deus te deu uma segunda chance. Você não tinha nascido de novo, agora você nasceu. 3 tiros nas costas. E ele falou para mim assim: eu estou muito preocupado, porque quando eu voltar para casa, o cara que me deu tiro está solto, e ele é meu vizinho. Ele está só esperando eu voltar para acabar o que ele começou. O que eu devo fazer? Eu falei: mande um recado para ele. Agradeça. Sim, olha, eu quero te agradecer porque você matou o antigo Josiel, o velho Josiel. Um novo Josiel, Ezequiel. Um novo Ezequiel nasceu. Um novo Ezequiel nasceu. E ele sorriu e disse: boa palavra essa. Mande um recado para ele, agradeça. Porque o Senhor te deu uma oportunidade. Você está sofrendo as consequências de não ter seguido os caminhos do Senhor, porque você não conhecia o Senhor, você cresceu na igreja. Aqui no Putim, eu já tive essa experiência. Grande parte das pessoas que estão presas na cadeia aqui são oriundos da igreja, são filhos de Cristo. Só tem Davi, Saul, ele só tem nome bíblico lá. Você vai fazer a lista de chamada dos presos, parece que você está lendo a Bíblia.
Só tem nome bíblico lá, tudo filho de crente, todo mundo na cadeia. Uma geração que não conhece a Deus e está sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências. Se nós pensamos que isso é uma mera coincidência, eu me lembrei de uma coisa muito triste. Satanás, eu falei aqui no início, ele está pegando as crianças. Em 1991, eu estava fazendo um curso na França. Janeiro de 91, explodiu a Guerra do Golfo. A gente não podia estar saindo às ruas, estava ameaça de bomba, estava uma situação meio complicada. E eu fiquei assistindo televisão. A televisão francesa, a estatal francesa, chamada TV5. E apareceu um noticiário lá de uma reportagem, né, um documentário, que me chamou a atenção pelo título. J'ai 12 ans et j'ai fait la guerre. Eu tenho 12 anos e eu faço a guerra. 12 anos? Era uma reportagem sobre locais no mundo em que recrutavam crianças de 12 anos para serem soldados da guerrilha ou para serem soldados mesmo. Aquilo me chamou a atenção. Eles abordaram 4 lugares no mundo: Moçambique, Colômbia, um país do América Central, que eu não lembro o nome, e, pasmem, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm guerrilha? Gangues de Los Angeles. Gangues de Los Angeles. Crianças de 12 anos, que eram guerrilheiros das gangues de Los Angeles. E o que me chamou mais a atenção é porque eles entrevistavam as crianças, tá? Não era só uma reportagem de alguém falando. Eles iam na casa das crianças e pegavam as crianças e diziam: o que você fez? Eu fui sequestrado pela UNITA e me treinaram, eu vi matarem meus próprios pais na minha frente, coisas assim. Isso de Angola, país africano. Eu vi matarem os meus pais e eles me sequestraram para que eu fosse guerreiro. O outro da Colômbia disse: se eu não lutasse, a minha cidade ia ser invadida, ia ser destruída. Cada um tinha um motivo assim, de sobrevivência ou de luta por uma coisa ideal concreto. Quando chegou no menininho lá de Los Angeles, fizeram a reportagem com ele lá de fora. Ao fundo, uma igreja evangélica. E ele sorria debochando para o repórter. Se eu não matar, eles vão me matar mesmo, a gente faz isso de diversão. Ele não tinha motivo algum para o que estava fazendo, não tinha finalidade de vida nenhuma. Os outros tinham sido obrigados a serem guerrilheiros para manter a sua sobrevivência, ou a sobrevivência da família. Você vai no país que era o celeiro do cristianismo, com uma igreja ao fundo, e o menino diz que matava por prazer, porque não tinha outra coisa para fazer. Que coisa triste! E que era claro, uma geração que não conhecia o Senhor, e que Satanás estava pegando seus filhos para fazer deles o que quisesse. Que coisa triste. Eu falei assim: eu preciso pregar sobre isso, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Não adianta vir com fake news, nós temos fake news entre evangélicos também. Para eu estar em comunhão com Deus, eu não preciso estar na igreja. Eu posso sair da igreja, eu vou continuar em comunhão com Deus. Fake news, é falso. Se você está em comunhão com Deus, é inevitável que você procure outros iguais a você para se congregarem. Você sente prazer de estar na família de Deus com outros membros, para um orar pelo outro, para um sorrir pelo outro, para dar um abraço e dizer: paz do Senhor, porque você está em comunhão com Deus. Se você não sente prazer nisso, repense seu relacionamento com Deus. Repense seu relacionamento com Deus. É maravilhoso contar com o favor do Senhor, mas quando nós quebramos a aliança com Ele, as consequências vêm. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus 10, 31, a gente não pode esquecer disso. Uma outra característica das pessoas que não conhecem o Senhor, é que eles são inconstantes em seus caminhos. Isso está em Juízes 18, 19. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucediam, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais. Já viu gente assim? Está passando mal, corre para Deus. Ficou curado, volta para o mundo. Tem um problema, tem um chilique qualquer, corre para, pede oração. Passou o chilique, volta para o mundo de novo. É inconstante, não tem constância nenhuma nos seus caminhos, não persevera por nada.
procuram a bênção de Deus, procuram bênçãos, claro, mas se recusam a ter experiência com o Deus que lhes dá a bênção. Eu quero só a bênção, não quero o doador da bênção. Eu não quero ter relação com Deus. Falta um conhecimento profundo de Deus, que nos leva e isso nos leva a um relacionamento superficial. Torna-nos religiosos, cumpridores de deveres meramente do tipo, eu vou bater meu cartão de ponto espiritual, aí eu vou lá. Mas eu não tenho nenhum contato com Deus. Por último, as características de uma geração que não conhece o Senhor: não deixa o seu coração ser tratado. O que eu li aqui no versículo 18, o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava das mãos dos inimigos, todos os dias, porque o Senhor se compadecia ante os seus gemidos, por causa dos que se apertavam. Sucedia que parecia o juiz, voltava tudo de novo, ainda ficava pior. Não deixe o seu coração ser tratado. Você chega perto da pessoa que diz assim, olha, já parou para pensar que você está errado? A pessoa fica furiosa, reage, coloca a culpa nos outros, arranja um monte de, não, mas e aí, assim, mas olha, o pastor fulano apareceu, fez um escândalo assim, e começa a mostrar que os erros dos outros são justificativas para os seus. Sabe o que a Bíblia diz? Que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não interessa se tem um pastor corrupto, ou alguém que falou alguma coisa que não devia, ou fez alguma coisa que não devia, ou usou o dom de Deus de forma enganosa. Na quarta-feira nós mencionamos sobre isso. O que existe de errado com os dons de Deus? Nada. O uso deles é errado. Você faz mau uso e escandaliza a palavra de Deus, mas não é o dom que está errado, é o uso. São as pessoas que estão agindo mal. E aí você vai falar e a pessoa usa isso como desculpa e apresenta o pecado alheio como justificativa do seu. Ele não deixa o seu coração ser tratado. Não deixa o Espírito Santo dizer assim, olha, não foi para isso que eu te chamei. Essa não é a nossa aliança. Você está em falta. Você está fazendo errado. Você se afastou de mim. Aí a pessoa, não, mas eu faço isso, mas os outros também fazem. Aí começa aquela recursivamente as mesmas desculpas. Eu não deixo o meu coração ser tratado. Última ilustração, e essa eu quero que vocês nunca esqueçam. A ilustração da formiga. Eu não sei quantos já ouviram essa história, mas ela é fantástica e ela é verdadeira. Os psicólogos experimentais começaram a estudar o comportamento das formigas, e qualquer um pode fazer o mesmo teste. Se você puser açúcar, vai ficar uma fila de formiga, né? indo e voltando para o açucareiro. Eu não sei se você já perguntou como é que a formiga acerta onde está o açúcar e consegue voltar para o formigueiro. Já se pensaram isso? Eles não têm GPS, né? Como é que a formiga acha o açúcar e depois ela sabe voltar para o açucareiro? Se você olhar a trilha, uma formiga comunica com a outra. A cada 3, 4 formigas, a formiga vai lá e dá uma picadinha numa formiga e a outra passa uma para outra, elas vão ensinando o caminho, certo? Podem observar isso, a formiga ensina o caminho, mas eles descobriram algo fantástico, a formiga que foi ao açúcar, ela consegue dizer para a formiga que está vindo aonde está o açúcar, mas se a formiga que ouviu isso não chegar até o açúcar, ela não é capaz de passar para outra formiga aonde está o açúcar. Ela primeiro tem que ver o açúcar, para depois se tornar informante de onde está o açúcar. Ou seja, você não consegue terceirizar as coisas. Uma formiga vai ao açúcar e quando ela volta, ela diz para outra onde está o açúcar. E aquela que ela disse, tem que ir até o açúcar, para depois dizer para outra onde está o açúcar. Ela não pode dizer, alguém me disse que o açúcar fica para lá. Não vale, formiga não faz isso, crente também não. Olha, eu ouvi falar de Jesus, viu? Cara, estar com Jesus é bom. Eu não sei nada sobre isso, mas disseram que é legal. Será que é isso que a gente está fazendo? Nós estamos dando uma de formiga? Não, a formiga fala, ela vai primeiro ao açúcar, para depois falar para as outras. Nós estamos querendo cortar o caminho e dizer onde está o açúcar, sem jamais ter ido lá. Nós não vamos ensinar aos nossos filhos uma experiência com Deus, se nós mesmos não temos. Vamos ser hipócritas. Você é uma pessoa na igreja, em casa você é outra. Eu te conheço. Você não é, você na igreja você é uma pessoa, aqui em casa você é outra. Você não está vivendo o que você está pregando.
Nós não podemos contar para alguém sobre a relação maravilhosa com Deus, se nós mesmos não a tivermos. É exatamente como a formiga faz. Para ela contar para o caminho da outra onde está o açúcar, ela primeiro tem que ir ao açúcar. Ela sabe onde está porque ela foi lá. Então ela vai contando para todas as outras que vai pelo caminho. Ó, o açúcar está ali, o açúcar está ali, o açúcar está ali. Aí as outras vão. Aí cada uma que chega no açúcar vai fazer a mesma coisa. Mas uma do meio do caminho não pode voltar e dizer para a outra ir lá. Entenderam? É uma ilustração fantástica. E é verdadeira. A formiga só conta onde está o açúcar porque ela foi até o açúcar. A mesma coisa. Eu só posso falar do meu relacionamento com Deus se eu tiver um. Se eu não tiver, não adianta. Que testemunho que eu vou dar? Isso é hipocrisia. Não posso ensinar a uma outra geração a conhecer ao Senhor, se eu mesmo não conheço. Então eu preciso primeiro conhecer a Deus profundamente, para então começar a ensinar a nova geração a conhecer aquele Deus que eu conheço e estou ensinando a ser conhecido também. Não é? Amém? Eu gostaria de terminar lendo Isaías 55, porque lá tem a receita. Lá tem a receita. Se você hoje se reconhece devedor disso, se a sua aliança com Deus está quebrada, se você tem colocado prioridades diferentes de Deus na sua vida, que não são as de Deus, você pode fazer isso, você pode tomar uma decisão e mudar. Sempre há espaço para mudar. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus da segunda chance. Nós sempre temos uma outra chance. Enquanto estivermos vivos, sempre temos uma segunda chance. Haverá um dia em que não a chance, a porta se fechará, mas enquanto ela estiver aberta, você pode passar por ela. Abram comigo Isaías no capítulo 55, e nós vamos ler do versículo 6 a 11. É um clamor do profeta, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual a designei. Amém? A palavra foi pregada e ela disse que ela veio de Deus e ela nunca volta vazia. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Eu lembrei agora, enquanto estava lendo, uma música muito famosa dos Vencedores, uma música muito curtinha, cujo título é Canção para Pedro. Eu não vou cantar aqui para não estragar a música, mas ela diz o seguinte: volta, sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta tuas redes e vê depressa o quanto sofreu, que por sua vida, suas feridas, perdão te deu, num amor mais alto do que a própria morte. E eu não consigo mais falar, porque eu fiquei emocionado agora, que o Senhor me abençoe. Vamos orar, que os irmãos, o Pai, sejam realmente tocados por essa palavra. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, e que nós pensemos, não vamos deixar que essa geração não permaneça sem conhecer ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Pai, a Tua palavra, ela nunca volta vazia. É o que acabamos de ler no texto. Ó Pai, que ela seja fecunda em nosso coração, que saiamos daqui com uma disposição de Te conhecer mais, de Te buscar mais, de não nos comportarmos como uma geração que não Te conhece, pelo contrário, mas de uma geração que Te conhece e que é capaz de ensinar a outros as Tuas grandezas, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu poder. Senhor, fica conosco, que possamos Te buscar sempre, que possamos ter-Te perto, Senhor, que possamos ser conhecidos por Ti, Senhor.
assim como nós te conhecemos, ó Pai. Queremos conhecer-te mais, vem falar ao nosso coração, vem transformar as nossas vidas. Te pedimos isso não pelo nosso merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar.